Garcia, como já foi apresentado pela colega, né? Mais uma vez eu reitero minha alegria de estar podendo participar desse momento com todos vocês, né? Trouxe um material, né, que vai abordar um pouco dessa pergunta feita, né, para a gente poder conversar sobre a saúde mental, né, em tempos de pandemia, né. A palestrante Graça, ela já trouxe um pouco da definição, né, do conceito de saúde pela OMS, né, e dentre as principais características que a gente tem presenciado na atualidade, no momento de pandemia, né, que as consequências que podem ser geradas, né, normalmente estão associadas com uma insônia, com uma falta de concentração, né, com uma queda do desempenho de realizar as atividades, né, com aumento da ansiedade, de uma forma geral, né. Então, quando a gente pensa em cuidar da saúde, né, quando a gente pensa em nos cuidar, principalmente, a gente sempre lembra, né, de arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, em alguns casos fazer um exercício físico e ter uma alimentação saudável, né? Mas pouco pensamos, né, sobre como melhorar, como tratar, como trabalhar a nossa saúde mental, né? A saúde mental, ela influencia muito a gente, né, como um todo. E quando a gente não está bem mentalmente, né, a gente acaba se prejudicando nas nossas relações sociais, né, se prejudicando no desenvolvimento das nossas atividades, né. Então é sempre bom compreender, né, que é preciso cuidar da saúde mental também, né. É preciso estar doente, né, para ir ao psicólogo, ao psiquiatra? É uma pergunta que eu faço sempre para trazer um alerta, né? A gente tem uma sociedade que construiu, né, há muito tempo, uma visão preconceituosa do cuidado com a saúde mental, né? Então, por vezes, é confundido, né, quando a gente coloca tô indo ao psiquiatra ou tô indo ao psicólogo, vem aquela pergunta, e você tá louco? Tá ficando louco? Né? Como se ir para uma consulta com o psiquiatra ou ir para um atendimento com o psicólogo fosse coisas de doido, né? Leandro, Oi. desculpa. Verifica, por favor, porque a sua tela não ficou cheia. Está compartilhada, mas não está em tela cheia. Ah, deixa eu colocar aqui de volta. Agora foi? Agora foi. Vamos lá. Pronto, então vamos lá. A gente precisa estar sempre com a seguinte informação, né? Que a gente precisa tratar previamente, de forma preventiva, né? Todo e qualquer aspecto da saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental, né? É muito mais fácil, né, trabalhar um eventual dano prévio do que quando ele já está efetivamente instalado, né? Então, cuidar das emoções, né, cada emoção ela traz uma reação muito diferente para cada um. Não existe uma linearidade, né? Não existe uma forma única de todos nós respondermos a determinados estímulos, né? Então é preciso que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa melhor se relacionar com as pessoas. Então a gente precisa encontrar formas positivas de se expressar sem que o corpo seja afetado, né? Pelas doenças relacionadas à ansiedade e ao estresse, que são as grandes vertentes que têm se desdobrado, que têm se ganhado uma intensidade bem maior, né? Nesse 1 ano e pouquinho de pandemia, né? Bom, sobre as emoções humanas, né, a gente precisa ter uma clareza que sentimentos e emoções, elas são coisas distintas, né? A grosso modo, eu poderia dizer que esse é o grande diferencial do objeto de trabalho e do objeto de estudo de um psiquiatra e de um psicólogo, né? O psiquiatra ele vai trabalhar com o centro das emoções, enquanto o psicólogo vai trabalhar com os sentimentos, né? As emoções, elas se refletem nada mais do que uma resposta do nosso corpo a um estímulo químico neural, né? Então, quando a gente recebe um estímulo ambiental, o nosso corpo vai produzir algumas substâncias, alguns neurotransmissores, alguns hormônios, algumas substâncias químicas que o nosso corpo produz. Isso vai despertar na gente diversas emoções, né? Que vão estar atrelado à situação e ao estímulo que foi exercido, né? Então, por vezes, por exemplo, quando a gente se depara com uma situação que nos causa pavor, medo, né, vai ter uma liberação de substâncias no nosso organismo que vão manter mais intensas essa emoção de medo, aumento da respiração, né, ou enfim, sudorese, um nervosismo, né.
E a gente vai ter uma resposta sentimental sobre essa emoção que foi gerada, né? Então, o sentimento ele é uma resposta à emoção, né? Ou seja, é como a pessoa se sente diante de cada emoção, né? Então, apesar de distintos, emoção e sentimento são intimamente conectados, né? E por que que o psiquiatra ele cuida das emoções? Porque, como eu falei, ela é uma resposta química, né? Uma resposta neural a um hormônio, vamos assim dizer, a grosso modo, né? Então, o psiquiatra ele pode, por exemplo, ele tem o dever legal disso de fazer uso de medicação. Essas medicações nada mais é do que uma substância que vai ou aumentar a intensidade, ou diminuir a intensidade, ou regular a intensidade de alguma emoção, né? Por conta desse estímulo que é exercido, né? E os psicólogos vão estar trabalhando e ajudando as pessoas a melhor compreenderem, a melhor trabalhar os sentimentos que são desencadeados por cada uma das emoções que a gente sente, né? Bom, como a gente se sente hoje, né, é uma resposta simples para uma pergunta assim, é uma pergunta simples na realidade, né, mas que ela ganhou muitos nuances novos nos últimos meses, né? Normalmente a gente sempre pergunta às pessoas, né, como é que você está? E a gente sempre espera que a gente receba como resposta, tá tudo bem, tudo bom, tudo ótimo, tudo indo. E quando a gente não recebe uma resposta que tá tudo bem, a gente se assusta, a gente se espanta, né? A gente foge daquela conversa ali, tenta fugir ao máximo daquilo dali, porque a gente não foi preparado para ouvir uma resposta de que não tá tudo bem, né? Primeiro a gente precisa ter a noção de que estar bem, não estar bem. Tá tudo bem não estar bem, né? Se permitir viver a tristeza em alguns momentos, entender que cada um é cada um, que existe vários caminhos para enfrentar um desafio, faz parte do processo, né? Só que é preciso estar atento para que esse sentimento de não estar bem avance para algo mais grave, né? Saia do controle, vamos assim dizer, né? Sentimentos e emoções, gente, nunca vai ser uma linha reta, né? Hoje eu vou estar mais propenso a estar mais, vamos dizer assim, mais eufórico, e outro momento eu vou estar mais propenso a estar um pouco mais triste, mais reservado, né? A gente vai ter oscilações no decorrer do dia, no decorrer da semana, isso faz parte do processo, isso caracteriza o ser humano, né? Não somos uma linha reta em relação aos sentimentos, até porque a gente não recebe constantemente os mesmos estímulos. Lá no início eu comentei com vocês que as nossas emoções elas vão ser fruto de estímulos, né? Porque vai desencadear na gente diversas produções, né, neurais e substâncias químicos neurais. Então, os estímulos eles vão se alterar no decorrer do dia, no decorrer da semana. Então, é natural também que as minhas emoções e sentimentos se alterem no decorrer do dia, no decorrer da semana. Ninguém precisa estar feliz o tempo todo e ninguém precisa estar triste o tempo todo para ser caracterizado como uma normalidade. A gente vai estar oscilando entre um e outro, né? Medo e tristeza é o próximo tópico que eu queria conversar com vocês, né? Que muita gente pergunta, né? Já que não existe algo regular, uma linha reta relacionada aos sentimentos, quando a gente sabe que deixa de ser saudável, né? O medo e a tristeza. Não existe uma métrica, tá? De quando o medo ou a tristeza, né, ou a ansiedade deixam de ser algo saudável, tá? Porque cada um é cada um, né? Cada um tem a sua particularidade e cada um vai perceber, vai desenvolver, né, uma forma de resposta ao estímulo, uma forma de resposta ao ambiente para cada situação. Muitas vezes, a capacidade de ansiedade, de tristeza ou de alegria que eu tenho condição de suportar, sem que isso deixe de ser saudável, pode ser muito menor do que a capacidade, por exemplo, que a Sueli, que está aí nos acompanhando, possa suportar, né? Então, isso vai variar de sujeito para sujeito, não existe uma métrica, né? Contudo, né, tem estudos, né, um dos responsáveis por esse estudo que eu trago como exemplo aqui é o psiquiatra Bruno Branquinho, né, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, né, que ele traz alguns indicativos de quando a tristeza, de quando o medo deixam de ser algo saudável, né? O primeiro tópico que ele coloca é o não conseguir trabalhar, né? O trabalhar aí, gente, não é no sentido de ir para o mercado de trabalho, tá?
não é nesse contexto. É o trabalhar nas atividades rotineiras, de fazer coisas que os compromissos sociais que você assumiu, né? De ir para uma reunião, de ir para um encontro com um grupo para ouvir música, para filme, né? De assistir alguma coisa. Então, são os compromissos sociais que a gente assume no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente não consegue mais fazer isso, não sente mais disposição para fazer isso, né? Outro ponto é quando a gente deixa de fazer coisas que a gente gostava muito antes, né? Como ler, praticar alguma atividade física, ouvir alguma música. Essas atividades, elas acabam caindo para aquela noção do tanto faz. Ah, se eu fizer, tá tudo bem. Se eu não fizer também, não tem problema nenhum, né? E por fim, quando a gente para de se cuidar, né? Quando a gente fica querendo só ficar na cama, a gente não quer mais tomar banho, começa a se alimentar de forma não muito adequada, né? Então são esses três indicativos que podem sugerir, tá? Mais uma vez eu vou reforçar um item de que uma informação de que isso não é um diagnóstico pronto, né? Você apresentou essas três características, ou alguma delas significa que você está com descompensação em tristeza ou medo. Não. Elas podem sugerir que você precisa de um acompanhamento, né, de um profissional, seja um psicólogo ou seja um psiquiatra, para que ele possa avaliar a necessidade de algum tipo de intervenção, seja de intervenção medicamentosa, com o uso de alguns medicamentos, ou alguma intervenção por psicoterapia ou por atividade ocupacional, né? Então, esses itens eles levam a algum indicativo, mas eles não substituem, né, a análise, o acompanhamento e o atendimento por um profissional, né? São só informações que eu trago para que a gente possa ficar alerta, né? Se a gente perceber que alguma pessoa próxima da gente está começando a apresentar essas características, ou se a gente perceber que nós mesmos estamos apresentando algum tipo dessas características, né? Para esse período de pandemia, né, que tem se alastrado aí já por um período grande, né, já um ano e pouquinho que a gente tem vivenciado isso, né, eu trago para vocês algumas dicas de como que a gente pode melhor lidar, né, então, aí agora é a resposta para a Sueli, né, de como a gente pode melhor lidar com tudo isso que está acontecendo, né, não é algo fácil, né, é algo que modificou muito a nossa forma de relacionamento com as pessoas, com o mundo de uma forma geral, né? E afetou a todos nós, né? Não foi algo de um grupo ou de outro. Todo mundo foi afetado pela pandemia. Todo mundo sofreu alguma interferência, mudou alguma rotina por conta da pandemia, né? Bom, primeira dica é o cuidado com as redes sociais, né? Mas aí eu digo, nossa, as redes sociais são todo ruim? Não é isso que eu quero dizer, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que as redes sociais, normalmente, ela é o paraíso da felicidade, né? Por que eu digo que ela é o paraíso da felicidade? Porque lá sempre a gente vai postar o melhor da gente, né? A gente vai postar sempre a gente feliz, dando risada, confraternizando, em festas, em viagens, em passeios, né? E aí, por vezes, quando a gente não está com esse sentimento, né, não está um pouco angustiado, um pouco triste, um pouco mais melancólico, algumas vezes se deparar com esse excesso de felicidade alheia, né? Aí não vou dizer, não é um pensamento egoísta, gente, não é isso, mas quando a gente se depara às vezes com excesso de felicidade alheia, pode despertar na gente uma angústia ainda maior, porque a gente vai acabar sempre refletindo para o seguinte pensar: tá todo mundo feliz menos eu. Tá todo mundo conseguindo lidar melhor com a pandemia, menos eu, né? Então, precisa ter um cuidado com as redes sociais. E aí, devo parar de acessar as redes sociais? Devo acessar menos? Isso cada um vai ter que descobrir, né? Se autoavaliando e se conhecendo. Se eu acessei as redes sociais e aquilo me despertou alguma angústia, qual o primeiro alerta, né? Quem sabe diminuir a quantidade. Se eu diminuir a quantidade, mas quando eu acessei, eu mais uma vez me senti angustiado, diminui um pouco mais, né? Até que, se for o caso, se isso for necessário, deixar de acessar por um período as redes sociais, né? Ou centralizar em alguns horários, ou buscar conteúdos diferentes nas redes sociais, né? E não deixar se levar apenas para o que o algoritmo da rede social mostra, para o que o computador que está por trás da rede social
quer mostrar para a gente. A gente pode buscar conteúdos que possam nos ajudar e não estar refém, no melhor sentido da palavra, do que o computador da rede social quer mostrar para a gente, que vai ser esse paraíso da felicidade, que muitas vezes vai trazer para a gente uma angústia. Tá? Outro ponto, né, que a gente precisa ter noção e para lidar com tudo isso, né, que é a ideia de um passo de cada vez, né? Não existe uma solução mágica para a pandemia, infelizmente. Queria que tivéssemos uma solução mágica, né, para que ela desaparecesse na mesma velocidade que ela apareceu, né? Foi do dia para a noite, praticamente, que a gente se deu conta que estávamos num mundo diferente, né? Mas infelizmente essa solução prática mágica não existe, né? Então a gente precisa focar naquilo que está sob o nosso controle, né? E direcionar a nossa energia para aquilo que a gente pode controlar, tá? Não adianta a gente ficar em excesso preocupado ou investindo energia porque a vacinação não está crescendo, porque a vacina não tem um número maior, porque não está mudando isso, porque não está mudando aquilo, porque infelizmente, como nós não temos a solução mágica, esse não é um fator que está nas nossas mãos. Eu, Leandro, não vou criar vacina, infelizmente, eu não tenho conhecimento para isso, né? Poucos de nós temos conhecimento, infelizmente, para que a gente possa criar vacina ou produzir mais vacina. Isso depende, é um papel de outras figuras, outras pessoas, né? Então a gente precisa direcionar a nossa energia para, de fato, aquilo que a gente pode controlar, né? E o que a gente pode controlar? Os nossos hábitos do cotidiano, né, que podem, sem sombra de dúvida, minimizar a tristeza trazida por esse período, né? Então a gente precisa focar, mais uma vez eu vou reiterar isso, naquilo que a gente tem controle, né? Estabelecer horários para alimentação, estabelecer horários para que a gente possa se exercitar, praticar alguma atividade, né? Estabelecer horários para dormir, estabelecer horários para não fazer nada. Não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? Esse momento de você relaxar e dizer, olha, eu não tenho nenhum compromisso agora, eu não tenho um livro para ler, não tenho um filme para assistir, eu não tenho ninguém para ligar agora, eu quero ficar em paz comigo mesmo, eu quero aproveitar aquele momento para mim, seja para que eu possa tomar um banho mais intenso, seja para que eu possa buscar uma forma de vestir uma roupa diferente, né? Se eu posso me cuidar de uma forma diferente, né? Então a gente precisa focar naquilo que está sobre a nossa gestão, né? Outro ponto é que a gente precisa aprender também, assim como as redes sociais, ficar de olho nos noticiários, né? E no quanto que a gente é bombardeado por informações com as notícias, né? Então, por vezes, né, e aí eu não quero aqui dizer que os jornais e que nenhum jornalistas estão errados ou estão cometendo algo errado. Não, gente, o papel dos jornais, o papel dos jornalistas de fato, é informar. Infelizmente, as notícias, né, de um tempo para cá não são notícias tão positivas, não são notícias prazerosas de se ver, de se ouvir, né? Eles estão cumprindo o papel deles. Cabe a gente que a gente possa filtrar um pouco mais essa informação, né? Da mesma forma que as redes sociais, a gente precisa diminuir, por vezes, né, a quantidade de informação que a gente recebe. Porque essa informação, atualmente, ela está vindo com uma carga negativa muito grande, né, que vai deixar cada vez mais a gente triste, com medo, com desesperança, com pânico. Porque a gente vai ligar a televisão, vai se deparar com informações negativas. Então, vai dar para a gente a sensação de que aquilo nunca acaba, de que aquilo só aumenta, só piora, e vai diminuindo, vai minando a nossa esperança de dias melhores, né? Então a gente precisa filtrar, né, essa quantidade de informação que a gente recebe dos noticiários, né? Não estou dizendo aqui que a gente deva ficar alheio, que a gente deva desligar e não assistir mais nunca jornal. É importante a gente saber o que acontece no mundo, né? Mas a gente precisa também não viver só em função disso, né? Existe um filme, existe clipe, existe canais de receitas, canais de música, né? Conversar com alguns familiares pela internet, né? Existem muitas coisas que podem ser preenchidas o tempo, né? E não apenas com notícias, não apenas com jornais, né? Outra dica para esse momento, né, que a gente pratique exercícios físicos, tá? E aqui, gente, eu não quero dizer que a gente precisa necessariamente fazer uma corrida de longo alcance, uma corrida de alto impacto, um exercício muito pesado, né, ir para academia, ou enfim, ou praticar alguma atividade muito intensa. Não é isso.
Se a pessoa puder, ok. Se não puder, é qualquer atividade que te tire da inércia, qualquer atividade que te faça movimentar o corpo, né? Qualquer atividade que te ative o seu metabolismo. Por que isso? Os exercícios físicos, eles são aliados do corpo e da mente, e não é mentira isso, não é uma balela, já é comprovado cientificamente. Quando eu faço qualquer atividade, nem que seja uma atividade de uma caminhada leve, um alongamento dentro de casa, ouvir uma música e movimentar um pouco o corpo dentro de casa também, se for o caso, né? Com o filho, com a filha, com o neto, com uma neta, com um sobrinho, com uma sobrinha, enfim, com quem estiver próximo, se movimentar um pouco, né? Vai fazer com que o nosso corpo produza algumas substâncias, alguns neurotransmissores que vão ajudar na melhora do nosso humor. Lá no início, lembra que eu falei que as emoções ela é uma resposta química neural. Quando eu movimento o corpo, quando eu saio da inércia, vamos assim dizer, eu faço com que meu corpo produza algumas substâncias que vão gerar emoções, né, de prazer, de energia, de vitalidade, né, que vão favorecer o que a gente chama de liberar os hormônios do bem, né? Então é importante que a gente pratique exercícios físicos, que a gente mantenha o corpo em movimento, né? Mesmo de uma forma mais simples ou de uma forma mais cautelosa ou mais intensa, depende de cada um, né? Aquilo é que te faça se movimentar, que faça você se sentir mais vivo, né? Outro ponto, gente, que eu sempre trago é que a gente precisa aprender a reconhecer o nosso valor, né? Reconhecer a nossa qualidade, o quanto a gente é útil para a gente mesmo e para o outro, né? Por que isso? Cada vez que eu reconheço o meu valor, né, e quanto eu sou útil para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para minha neta, né, para os meus parentes, os meus vizinhos, para a sociedade, né, para mim mesmo, né, eu vou estar favorecendo o desenvolvimento da minha autoestima, né? Então a minha autoestima ela vai ser melhorada, ela vai ser ampliada. Isso vai ajudar com que a gente melhore em frente esse momento, né, que não é fácil, mas que precisa que a gente, né, estabeleça isso como uma rotina, né? Se olhar no espelho e se orgulhar de quem a gente é, se olhar no espelho e reconhecer o nosso valor, reconhecer a nossa importância, né, atual, também a nossa importância passada, o quanto que eu já contribuí, o quanto que eu já ajudei, o quanto que já fui útil e sou útil para as pessoas que estão ao meu redor, né? A gente é uma história de passado, presente e futuro, né? Então a gente precisa sentir orgulho de todos esses elementos. A gente precisa sentir orgulho do nosso passado, a gente precisa saber o nosso valor no nosso presente, para que a gente possa refletir melhores valores lá no futuro, né? E por fim, né, essa é a que eu acho que é a dica principal, que a gente nunca deva perder isso, né, que é a noção de que isso também vai passar. A gente nunca deve perder isso de mente, né? Seja qual for a crise, seja qual for o problema, nada vai durar para sempre, né? Vai passar e a gente precisa acreditar nisso, né, para que a gente consiga manter a esperança em dias melhores.